Olá, futuros advogados! Hoje nós vamos falar sobre alguns pilares que podem fazer a diferença na carreira de vocês desde o início, como habilidades técnicas e postura no trabalho. Primeiro eu vou explicar para vocês, falando sobre o tema relacionado às habilidades técnicas e a postura profissional, o início da carreira de um advogado ou até mesmo de um estagiário é muito difícil. O estagiário, porque normalmente é muito novo, alguns estagiários que eu trabalhei nunca tinham tido outro emprego, né, na vida, e aí não tem postura nenhuma de trabalho. Só que o profissional do direito, o estagiário do direito, ele pede uma postura um pouco diferenciada, um pouco formal. Embora eu não concorde 100% com isso, vocês sabem, a gente não está falando do que eu acho, porque eu não sou um ente só. A gente tem que pensar no que o mercado entende, porque vocês vão trabalhar para o mercado de trabalho. Ai, mas eu quero ser autônomo, eu vou ter o meu próprio escritório. Ótimo, você vai ter o seu escritório, você vai gerir pessoas e a sua postura diante de um juiz, de um desembargador e de um colega de trabalho vai fazer muita diferença para que você seja reconhecido como um bom profissional. E um bom profissional não é só aquele profissional que de alguma forma ganha muito dinheiro. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Um bom profissional é um profissional que é reconhecido pelos seus pares. Então ele é reconhecido como um bom profissional quando é visto por outros profissionais. Então, quando você encontra um colega de trabalho, um ex-adverso, uma pessoa que está do outro lado, no outro polo da ação, que fala que o seu trabalho é muito bom, você está sendo um bom advogado. E aí, a gente vai falar sobre habilidades técnicas, que é o primeiro ponto. A habilidade técnica é tudo aquilo que você aprende no livro, né? Que você estuda, testa, que você... Sabe aquela frase que as pessoas falam que não adianta ter doutorado, mestrado e etc. se você não cumprimenta o porteiro? Mais ou menos isso. Aqui a gente está dizendo só da habilidade técnica, então só do mestrado, do doutorado, da especialização, isso é importante para o mercado. E aí eu vou fazer um parênteses para dizer uma coisa para vocês a respeito de universidade ou pós-graduação. Eu não estudei numa faculdade de renome e eu fiz 2 pós-graduações em faculdades que também não são de renome, mas que tinham professores ótimos. Inclusive, eu tive o prazer de rever um dos meus professores no tribunal um tempo atrás. Eventualmente eu encontro alguns deles nos fóruns, como juízes. Esse que eu estou dizendo é desembargador, esse primeiro que eu falei. Então, embora não tenha estudado em faculdades de renome, eu estudei com professores ótimos. Então, se você fala, mas eu não tenho dinheiro, não. O conteúdo você tem aqui no YouTube, se você procurar, você tem nas outras redes, você tem nas pós-graduações baratas. E antes, anterior à pandemia, era mais difícil você encontrar uma pós-EAD, né? Hoje em dia tem e elas são mais baratas do que as presenciais. Então eu fiz uma presencial e fiz outra EAD. E isso é uma habilidade técnica, porque eles vão te ensinar, principalmente na pós-graduação, como você deve atuar, como você deve responder aquilo que você recebeu do juiz em forma de despacho, de decisão, ou como você faz para entrar com o processo. Isso é uma habilidade técnica. E é uma coisa extremamente importante. E eu coloquei como número 1, porque a gente parte do princípio que você precisa saber o que você está fazendo para depois fazer as outras coisas, porque são conjuntos de coisas. A gente não está dizendo aqui que você pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Tem que encontrar um equilíbrio, tá? E eu digo isso por experiência própria. E vocês vão entender um pouco mais para frente. E aí, o segundo pilar é como desenvolver uma postura profissional. Cara, e essa parte... Ai, gente, essa parte. Porque é o seguinte, eu sou espivitada, né, gente? Vocês estão vendo que eu sou espivitada, eu não preciso dizer. E eu sou muito espontânea. E às vezes eu passo um pouco do ponto dessa espontaneidade. Trabalhando em alguns lugares, em grandes escritórios, no fórum,
no tribunal, com algumas pessoas, a gente tem que dar uma segurada nisso. E eu não estou dizendo para vocês mudarem a personalidade, porque a minha personalidade é minha. Vocês veem, eu sou colorida, eu sou espontânea, eu já falei sobre isso, eu sou tatuada. Isso é a minha personalidade, isso faz parte de mim. E não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu gosto de roupas extravagantes, mas a gente tem que ter o ponto. E a postura profissional é isso. Eu vou em alguns lugares que eu sei que eu não posso falar alto. Cara, eu falo super alto. Eu vou em alguns lugares que eu não posso falar de certa maneira, que eu tenho que usar palavras mais rebuscadas, talvez. Não, eu tenho que falar de uma maneira mais formal. E a gente tem que aprender a ler esses lugares. Dentro do escritório, no fórum, em audiência, a gente precisa manter esse profissionalismo. E isso foi uma coisa um pouco difícil para mim, justamente pelo fato da minha espontaneidade, de ser espivitada. E eu estava tentando lembrar essa palavra, a minha bisavó dizia que eu ia ser espigada. E eu imagino que era isso aqui que ela queria dizer, que eu ia ser essa pessoa maluquete. Então, eu não estou dizendo para vocês não serem essas pessoas, eu estou dizendo para que vocês se contenham e saibam se portar. Então, hierarquia é extremamente importante. Ai, não existe hierarquia entre juiz e advogado, nananã. Realmente não existe, mas existe respeito. Então, assim, respeito com o mais velho. Se você trabalha no escritório, respeito com o superior, educação, são as bases. Então, assim, construir uma postura profissional, às vezes, é construir uma educação. Que quando eu digo para vocês que eu sou espontânea, eu não estou dizendo que eu sou sem educação. E é importante a gente entender isso. Então, construir a postura é se colocar no seu lugar, com a sua personalidade, sendo respeitoso com os demais. Então, assim, respeitoso nas roupas que você veste, respeitoso de acordo com o tom que as pessoas estão falando, respeitoso sem bater em mesa durante a audiência, sem levantar o tom e usar a habilidade técnica para se sobressair. Tá vendo como as coisas são interligadas? Como uma coisa puxa a outra? A habilidade técnica, ela vai te ajudar a ter uma postura, porque quem sabe, sabe. Eu aprendi isso fazendo audiência. E olha, eu faço audiência, hein? Tem dia que eu faço 3 audiências no dia, tem semana que eu tenho audiência todos os dias. Então, assim, a gente vai pegando aquela história de ter as manhas, é mais ou menos isso, a gente vai pegando essa casquinha. Eu vejo que quanto mais domínio técnico eu tenho sobre o meu trabalho, menos eu preciso falar alto ou sair da minha postura. Então, eu estou sempre assim, sempre tranquila, mas me valendo da minha habilidade técnica. Ah, mas eu preciso chamar a atenção do juiz. Levante a mão, peça licença. A gente tem aquele termo que nós usamos pela ordem, excelência pela ordem. Ah, não vou chamar o juiz de excelência. Não chame, mas trate-o com respeito. Doutor, senhor, alguns não gostam, mas aí você que se coloca nessa situação, a base é o respeito, tá? E agora eu vou falar dos 3 erros comuns que a gente costuma ter. Que um deles é uma coisa que eu também precisei aprender, que é a questão da falta de ética, talvez. Não, da arrogância, que eu precisei aprender um pouquinho. Eu venho de uma realidade em que o médico, o advogado, o engenheiro, eles têm que ser mais respeitados. E a gente passa a entender que ninguém é mais ou menos que ninguém. Só que eu tive que aprender isso, porque eu me formei relativamente, não era jovem, mas não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Apesar de que eu sou jovem até agora, eu sou muito jovem. Mas pensando que talvez você seja superior por algum motivo, ou até mesmo superior ao estagiário, ou esse problema, graças a Deus, eu nunca tive, fui muito bem educada, mas que você seja superior às pessoas que estão lá te prestando um serviço, ou superior ao seu cliente, porque ele é um cliente muito humilde. A gente tem que tratar as pessoas com muito respeito. E a gente volta, né,
nessa questão do respeito. Explicar as coisas para que as pessoas entendam. Eu recebo muito feedback, não porque não é sobre mim, mas eu recebo muitas críticas aos colegas no sentido de que o advogado não explica as coisas para que as pessoas entendam. Gente, fala de forma simples, cara. O que custa? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tenho uma afilhada que hoje tem 15 anos, mas à época ela era pequena e ela não conseguia entender o meu trabalho. E aí um dia ela falou assim para mim: madrinha, o que é um processo? O que é isso? E eu fiquei pensando e como eu vou explicar isso para ela? E na minha época os processos eram físicos, tá? Então foi por isso que eu usei esse método. Eu falei para ela que o processo era uma briga de papel. E é basicamente isso. Ao invés de você ir lá e brigar com a pessoa, você vai pegar um papel e entregar para o juiz. A outra parte vai pegar um outro papel e vai entregar para o juiz. E a partir desses dois papéis, o juiz vai decidir quem tem razão ou não. Ela era uma criança de uns 4, 5 anos e ela entendeu plenamente isso. E eu estou dizendo essa questão de que vocês precisam ser claros com os clientes, porque isso vai aproximar os clientes, isso vai fazer com que você seja uma pessoa de referência em relação a isso. Sempre que alguém precisar saber sobre um assunto relacionado ao seu trabalho, e eu estou dizendo cliente, que vai te chamar e vai te indicar mais cliente, principalmente para você que quer ser autônomo. Isso é a base, certo? As pessoas vão procurar você, porque elas vão falar assim, cara, ele fala de uma forma que eu consigo entender, ele vai me explicar o processo, ele vai me dizer o que está acontecendo, e isso vai ser muito bom para mim. Então, atentem-se a essa questão. Eu ia falar sobre comunicação ética, mas a gente acabou entrando, como eu disse, as coisas são todas interligadas, né? Agora eu vou dizer uma outra questão que é muito importante dentro do nosso trabalho. Gente, a gente trabalha com muitos prazos, com muitos processos, com um volume muito grande de trabalho. Não dá para você guardar todas as informações na sua cabeça. E quando eu digo informações nome de cliente, quem está processando quem, que horas é a audiência, em qual fórum. Eu trabalho na abrangência inteira do TRT2 e eventualmente no TRT15, explicando em linhas para você. A Justiça do Trabalho é separada em regiões, né? Que a gente chama de TRTs, para ficar bem fácil. TRT2 é São Paulo e um pedacinho ali do litoral. TRT15, interior de São Paulo e algumas regiões do litoral também. Grande São Paulo também é TRT2. E quando eu digo TRT2 é muita coisa, imagina. Guarulhos, Arujá, Ribeirão Pires, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mogi das Cruzes, Santos, São Vicente, é bastante coisa. Então eu trabalho nessa região inteira. E como eu falei, eventualmente TRT15, que aí a gente vai Sorocaba, Campinas e aí para dentro. E aí, por que eu estou dizendo isso? Você não vai conseguir lembrar qual é o processo que está em qual lugar. Anotem. Gente, é muito caro um sistema. Cria uma planilha de Excel. Planilha de Excel tá muito desatualizado, não se trabalha mais assim. Você está começando agora. Você vai contratar um sistema que vai te custar R$300 por mês? Não seria muito mais fácil você ter uma planilha de Excel? Depois você exporta para o seu sistema. Mas se você está começando agora, se você trabalha no escritório, tenha a sua base de anotação, sua agenda, tenha a sua organização, aprenda como o sistema funciona e use ele para você, em seu benefício. Eu sempre trabalhei com sistema nos escritórios que eu trabalho e com agendas. O escritório que eu trabalho hoje, a agenda dele é fechada. Eu não consigo mudar a minha agenda do dia. Então eu aprendi a trabalhar na agenda do dia e do dia seguinte, para conseguir fazer essa organização, para eu conseguir fazer isso. Outra coisa, gente, por favor,
prestem atenção nos prazos, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Atenção, mais uma vez, anotem. Saiu da audiência, anota o ponto importante, a data da próxima audiência, se tem prazo, se não tem. É muito importante. Marca no calendário do Google. O Google tem um calendário que dá super para usar para marcar prazo, tá? É bem legal. Enfim, sejam muito organizados. E chegando agora no final, junte todas essas dicas que eu dei, sejam éticos, sejam verdadeiros, transparentes com os clientes gostam disso, certo? Lembrando, a carreira ela é construída dia a dia e ela é construída por você com as ferramentas que você tem no momento, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e vem comigo. Até mais!